Tenta Felicidade e Consciência. Vamos mergulhar nos mais recentes estudos e descobertas que unem a ciência à arte de ser feliz. Prepare-se para dicas, entrevista com especialistas e muito mais. Felicidade Consciência. A apresentação: Eliana Stromberg, Camila Sabino e Carol Ribeiro. Agora na Valinhos FM. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui, eu, Eliana Stromberg. Eu, Camila Sabino. Estamos aqui muito animados, porque a gente começou já muito animada a nossa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo, compartilhando sobre a ciência da felicidade na prática, trazendo dicas para você ser mais feliz hoje, sempre embasado em ciência, em estudo, naquilo que a gente se aprofunda, porque afinal isso é uma parte muito importante do que a gente faz, do nosso trabalho. A gente vive isso o dia todo, né? E realmente é muito prazeroso para nós compartilhar com você que está vendo a gente aí de casa ou está escutando aí do seu trabalho. Então, sejam muito bem-vindos e interajam promete, com a gente, hein? né? Hoje o programa promete, porque assim... Muita coisa boa. Eu fico na falta de falar esse boa tarde. Porque você não fala também, né, Carol? Não falei também. Boa tarde. Representa a gente no boa tarde. Tá bom, eu deixo E a gente fica com a invejinha. E a gente vai falar sobre esse tema hoje. Invejinhas. Eu aqui já fingi que não, né? Você viu que eu mexi no computador, mas realmente uma invejinha do boa tarde. Então a gente vai né? revezar a partir de agora. A gente... Por que elas estão falando desse tema, pessoal? Porque a gente vem numa construção de alguns temas com vocês, né? Compartilhando muita coisa interessante aí, trazendo dicas e boas práticas. E na semana passada a gente estava falando de algumas práticas, né, de construção de felicidade, né? A gente falou de gratidão, que é uma coisa que parece assim tão comum, todo mundo fala. Mas se você for refletir mesmo profundamente o quanto realmente a gente pratica isso de verdade, né, do fundo do coração, e a gente super recomenda que você escreva. Faz uma diferença enorme escrever, relembrar, memorar, né, coisas pela qual você é grato. A gente falou também de práticas de atos de bondade. Isso faz muito bem para nós, né? O ser humano é um ser sociável, precisa de bons relacionamentos e também é um ser que se sente muito bem quando ajuda os outros, né? Então, não deixe de olhar ao seu redor, né? E também olhar para si mesmo, né? Foi um tema, sempre vamos falar de autoconhecimento aqui, né? Sim. E olhar para si mesmo é importante, porque às vezes a gente, antes de olhar para os outros, né? A gente sempre comenta isso, as mulheres fazem muito isso, né? Olham muito para os outros, para sua família, para seu companheiro e tal, mas se deixam em último lugar da lista, né? Então, olhe para você. Se acolha, veja o que te faz feliz também. E a gente agora tem alguns temas aí para conversar. E um dos temas que nós queremos falar é sobre comparação social. Diz aí, Cá. Veja o vespeiro que a gente vai entrar. Porque, a ousadia, né? Quem nunca, né? Ainda mais em tempos atuais, né? Que a gente tem hoje as redes sociais. Então, as nossas vitrines, elas estão aí a todo vapor. Acho que nunca... Em nenhum momento da nossa história a gente esteve num lugar de tanto estímulos de comparação. Sempre olhando a grama do vizinho. As redes sociais estão aí, a exposição ela é intensa e a gente está o tempo todo olhando a grama do vizinho. E hoje a amplitude dessa comparação social ela é enorme. Porque hoje a gente não se compara mais, por exemplo, com alguém... Antigamente a gente se comparava com o vizinho, com um amigo mais próximo. Hoje a gente se compara a nível global, né? Você se compara com uma pessoa do outro lado do mundo. Você se compara na sua timeline, ali na sua página de rede social, provavelmente você deve seguir um famoso, deve ser fã de alguém, ator de novela. A gente tem
o nosso nível de comparação ele está escalonando, ele está ganhando muito mais estímulos. E com ele vem acompanhado também da nossa sensação de fracasso, né? E um sentimento muito peculiar, que é a inveja. E a gente, em princípio, quando a gente fala da inveja, a gente já vem com um preconceito absurdo sobre a palavra, né? Porque desde criança a gente foi treinado, né? Um tabu. Porque a gente sempre, desde criança, foi treinado a soterrar esse sentimento. Então, assim, a gente pega o irmãozinho, né? Você tem 2 irmãos. Nasce o irmãozinho mais novo e tem uma disputa ali de brinquedo. Ele fala, mamãe, por que ele pode e eu não posso? E a mãe já o pai fala, nossa, que feio, inveja do irmão. Então, assim, a gente, na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente aprendeu que inveja é algo feio de se sentir. E que se você sente, você finja que não sente. Você é uma pessoa má. Exato. Então, já tem o rótulo lá, má. E aí, né, gente, a gente cai no mais do mesmo, do tipo, se você é uma má, todos nós somos naturalmente invejosos. Porque a inveja nada mais é de um instrumento de métrica, ou seja, de medição do nosso próprio desempenho. Isso quando a gente usa em nosso favor, porque é sim possível. A inveja, ela nos promove dor, né? E a Carol, talvez, não sei se você vai falar sobre isso, mas a inveja, ela aciona áreas do nosso cérebro semelhante à dor física. Sentir inveja dói mesmo. Então, é a dor da falta. O que é que nos falta? É a dor da escassez. O que o outro tem que me falta? Mas a gente pode usar muito esse sentimento a nosso favor. A gente pode usar muito a inveja como um instrumento e uma informação do nosso autoconhecimento. A gente pode olhar ali e falar, puxa vida, isso está doendo, me falta. O que o outro tem está me faltando. O que eu posso fazer para correr atrás e usar dessa inveja, substituir por uma outra palavrinha que chama inspiração. Né? Então, acho que... Você pode, talvez, se espelhar, né? Usar um modelo de alguém. Né? Isso é quando a gente, por exemplo, fala muito do empreendedorismo, né? A gente fala, puxa, se inspira num modelo, alguém que tem sucesso, para que você possa seguir os mesmos passos, ou, de repente, alguma prática que essa pessoa faz e hoje você não faz, mas que pode te beneficiar. Né? Então, é muito legal falar de inspiração e da observação do outro para que você seja melhor comparado com você mesmo. Né? Porque é aí que está a grande questão. Né? A comparação deveria ser com a gente ontem, né? Hoje, se eu olho para mim 5 anos atrás, 10 anos atrás, com certeza eu sou uma pessoa muito diferente, né? Muito diferente. E aprendi muita coisa. Então, todos nós somos melhores do que já fomos, né? Então, é muito legal fazer... Eu gosto mais dessa comparação, né? E utilizar, talvez, os outros como uma fonte de inspiração. Né? E o nosso cérebro, inclusive, né, é interessante essa questão que vocês trouxeram, né, de substituir a inveja pela inspiração. Porque a gente sente inveja, a área cerebral, que inclusive é exatamente a mesma da dor física, né, ela é ativada considerando que você está com inveja quando alguém que você pode chegar nessa pessoa está melhor que você. Então, eu vou me explicar. Quando a gente olha uma atriz, por exemplo, de Hollywood, linda, maravilhosa, com marido lindo, cheia de dinheiro, cheia de tudo, a gente não sente inveja real dela, porque ela não faz parte do nosso grupo social, porque a gente sabe que ali não é o nosso métier, não é ali que a gente vai chegar, né? Não é o nosso grupo. Mas quando alguém do teu lado, seu amigo, que fez a mesma faculdade que você, sua amiga, a pessoa que trabalha nas mesmas coisas que você, essa pessoa que é, assim, muito parecida com você nas questões do que tem, do que vive, né? Ela tá melhor, é aí que a verdadeira inveja brota. E aí, por isso que eu estou dizendo a questão tão bonita de transferir inveja para inspiração. Porque o nosso cérebro, ele já brota nesse lugar
Será que já não é falando, pô, o que, que você pode fazer, então, para chegar ali, já que essa pessoa é próxima, né? Já que não é impossível atingir essas questões? Então, transformar, sim, essa dor em ação. Sempre. Né? E em essa ação, é que o é a você falou, inspiração, que é a inspiração. ação. Né? E assim, não é possível você sentir inveja de quem você não admira. Então, ela é um sentimento, antes de mais nada, de admiração, mas como é a pessoa que, o invejado, ele é um instrumento que nos desperta dor, muitas vezes a gente não acessa essa admiração. Porque você olha para aquela pessoa, você fala, ai, dói, você acaba ficando repulsivo com aquela pessoa. Aposto que se você conhece aquilo, fala, puxa, mas tá, o que é esse sentimento que está brotando dentro de mim, que é ruim, que é desconfortável de se sentir, traz informações sobre mim. O que ele vem, o que vem de mim ali, que é o que a Carol falou. Não é possível você invejar alguém que você não vá conseguir alcançar aquele objetivo. Quando o cenário está muito distante daquilo que você vive, você não vai invejar, porque você vê que descolou muito da sua realidade. Só é possível invejar alguém que você admira, e, sobretudo, quando você vê que é possível você conquistar aquilo que você almeja, né? Aquilo que a pessoa conquistou, e você fala, poxa, mas não é que eu não queria que a pessoa não tivesse, é que eu me sinto merecedor também de ter tudo isso. Né? Eu também gostaria, eu também vejo em mim um potencial de conquistar e ter e ser quem aquela pessoa é. Né? Também. E é esse pensamento que nos diferencia dos primatas, por exemplo. Porque, assim, é dito, né, que a inveja é uma briga entre o símbolo e o córtex, né? Que é o córtex singular anterior, que é onde está a dor, onde está a inveja. Tem até um estudo da Science que fala: a sua dor, a minha alegria. A sua alegria é minha dor. Porque a gente vive se comparando, né, o ser humano. E aí vem essa questão, poxa, mas nós, como seres humanos, temos que ter a consciência que esse instinto não sou eu. Não sou eu. Então, é uma briga toda vez de trazer, né, esse racional para que você não sinta essa dor e que você possa trazer o positivo disso, porque é algo que está no nosso cérebro, assim como está no cérebro dos macacos. Foi feita uma pesquisa em que um macaco monitorado, eles mediam, né, o pulso elétrico, conforme ele tinha a probabilidade, por um som, de receber um negocinho doce que ele gostava de comer. E aí colocaram um macaco ao lado. E toda vez que o macaco ao lado tinha uma probabilidade tão boa quanto a dele, ou maior que a dele, mesmo que ele recebesse o doce, ele se sentia menos satisfeito. Porque o outro estava recebendo também. E ele, não, então eu prefiro receber menos, mas só eu receber. Isso é um comportamento primata, não precisa ser o nosso. Sim. E como a gente faz para mudar isso? Pela consciência. Pela consciência e ressignificando, ou seja, dando novos significados através da racionalização, usar mais a razão e deixar um pouco essas nossas emoções primitivas tomarem conta da avaliação do que a gente está vivendo. Então, a gente pensando sobre isso, estruturando o nosso pensamento, a gente consegue elaborar melhor a nossa experiência. Não é à toa que somos nós que temos o maior córtex, né? Para isso, né, gente? Para pensar. Né? Fazendo uma analogia com essa pesquisa que você falou, né, dos primatas recebendo doce e tal, tem também uma pesquisa que falam sobre as pessoas, né? Fala, você prefere... A pergunta era, você prefere ganhar, vamos ver, $2.000 ou você prefere ganhar a mesma pessoa que está ao seu lado, que faz a mesma coisa que você, ganhar $1.500, você prefere essa situação, ou você prefere ganhar todo mundo, você prefere ganhar $3.000, só que todo mundo que está à sua volta ganhar $4.000. Então, vejam bem, na situação anterior, você ganharia 2.000, só que teriam as outras pessoas ganhando 1.500. Você estaria em vantagem em relação aos outros. Na segunda situação,
você ganharia mais do que esses 2.000. Você ganharia 3.000. Só que todos os outros ganhariam 4.000, estariam acima, em vantagem. E as pessoas escolhiam a situação anterior. Elas preferiam ganhar menos a ter que se sentir inferior aos outros. Que coisa, né? O que nós estamos falando, né, pessoal? Você que está escutando aí a gente, fazendo uma reflexão, né? Voltamos para a questão de prestar atenção em si mesmo, né? E do autoconhecimento. Então, quando apertam aquele botãozinho em você, né? Por exemplo, agora estamos falando da inveja. Essa parada para você dar uma pensada, falar assim, uau, por que isso está acontecendo, né? E ressignificar, como as meninas falaram, pode trazer muito benefício para você. Porque essa questão da comparação social, ela é muito perniciosa para a nossa autoestima, né? E ela, com tudo aí que está aí, né, do ponto de vista de estímulos, como a Camila falou, a gente está sujeito a isso o tempo todo. É um bombardeio, né? É um bombardeio, né? Então, como é que você se sente ao final do dia, né? Dependendo de como foi seu dia. Então, perceba que podemos usar essas ferramentas sempre ao nosso favor, desde que estejamos conscientes do que fazemos com a informação, de como eu me sinto em relação a isso, e o que eu posso fazer. A gente está sempre falando de ação, né? O que eu posso fazer para mim, em vez de me entregar, né? Porque é muito fácil você se entregar diante de uma situação que você compara, tá vendo o que aconteceu com tal pessoa? Se deu bem, eu não, aconteceu isso e aquilo. E aí você entra naquele poço complicado da vitimização, né? E isso, para a sua vida, para a nossa vida, é muito ruim. Porque você não, é mais difícil de você sair, né? Você pode colocar aí uma série de questões e não conseguir agir em relação a elas. Então, sempre a questão, né, de olhar para si mesmo, da autoconsciência e fazer essas reflexões, porque faz uma diferença enorme, né, na nossa saúde, no nosso bem-estar e em como nós queremos levar a vida para frente, né? E eu levo muito também para a utilidade disso, né? Porque muitas vezes, por conta de como a gente falou, a gente está meio viciado em achar que a comparação social ela é algo ruim. O que a gente está trazendo aqui para vocês é um convite para vocês utilizarem a comparação social como algo útil para si, para construir, né, mais felicidade. Porque, como ele falou, muitas vezes o que a gente faz hoje, o que a gente foi ensinado a fazer hoje, é enxergar a comparação social como algo que nos destrói por muitos aspectos, e especialmente mexendo num ponto que a Eli falou que é um ponto muito sensível, que impacta na nossa felicidade, é mexer na nossa autoestima. Né? Que a autoestima é o quanto de valor a gente enxerga em nós mesmos. Né? Então, então, a gente pode fazer tanto uma comparação, a comparação nociva que a gente costuma fazer, ela pode ser tanto para cima quanto para baixo. Né? Então, existe um estudo da psicologia positiva que fala muito sobre isso, né? Que eles partiram do princípio que eles achavam, a hipótese do estudo era as pessoas mais felizes, provavelmente isso era uma hipótese, tá? Que eles achavam que as pessoas mais felizes eram aquelas que faziam comparação social, porque não existe pessoas que não fazem, né, na verdade. Todos nós fazemos, que é um instrumento de medição de crescimento. Sim. Mas a hipótese do estudo era, eu acredito e vou tentar comprovar através desse estudo que todas as pessoas mais felizes, elas se comparam com pessoas inferiores a elas. E o vice-versa também. Eles achavam que as pessoas mais infelizes eram pessoas que faziam comparação com pessoas que estavam muito superior a elas. Então, eles fizeram esse estudo aí. E a comprovação, a conclusão desse estudo não foi inconclusivo, não deu nada disso, não existia nada disso. O fato é que as pessoas que eram mais felizes eram as pessoas que não faziam essa comparação. Eles não usavam isso como uma comparação. Eles olhavam as pessoas e se comparavam consigo mesmo. É como ele falou.
Ou seja, não os afetava. Não os afetava. Então, o sucesso do outro não era algo que eles... Doía em si. Que ativava a região de dor do Eles cérebro. não ativavam. Então, eles achavam que essa comparação não era nem feita, eles nem levavam em consideração. Eles levavam em consideração olhando para dentro. Como que eu posso ser melhor amanhã? Então, é eu hoje com o meu eu do passado, né? Então, isso tem muito a ver com o protagonismo, né? Da própria vida, de novo, a gente voltando aqui nesse tema. E aí, sobre isso, eu queria trazer uma experiência pessoal de alguns anos atrás, acho que uns 10, 15 anos atrás, que eu tive um chefe que uma vez parou na frente da minha mesa e fez assim: você não tem que perguntar o porquê das coisas, você tem que perguntar o para quê. E naquele momento eu achei aquilo tudo muito bruto, a forma que ele fez. Mas foi algo que ficou ressoando na minha cabeça, né? E aí eu entendi com um psicólogo, inclusive, explicando. Ele falou assim: toda vez que a gente pergunta o porquê das coisas, a gente está tentando achar o quem. Por que minha vida é assim? Quem fez minha vida assim? E aí a gente se coloca nesse papel de vítima, né, da situação. Então, um bom exercício aí para a gente com relação à comparação social, né, a hora que a gente olhar ali uma pessoa que a gente fale, poxa, legal, gostaria de estar na situação que ela está, ao invés de se perguntar por que você não está, é legal a gente parar para se perguntar: para que eu estou enxergando isso? Para onde eu posso caminhar? O que eu posso fazer? Por que isso tá, né? E aí sim, porque é para você próprio, por que isso dói tanto em mim e para que eu vou levar essa situação da minha vida? Então, é um pouco do que tira a gente do vitimismo e passa a gente para ação, né? Mudar esse olhar aí do céus, vida, ela tem, eu não tenho. Esse exercício que você falou, e é muito importante essa perspectiva que você traz, Carol, porque assim, tem um termo que a gente usa que é a cisma. O que é a cisma? É aquele pensamento excessivo que extrapola, que ele está o tempo todo te cutucando, te perturbando, que você não consegue sair dele e que a gente chama de ruminação mental. Né? Que a gente fica ruminando aquilo, pensando em excesso. E esse pensamento, ele tem uma característica. Para ser considerado cisma ou ruminação mental, ele tem uma característica, que é ele ser passivo. Ele não te traz nada de útil. É um pensamento que você fica pensando e você não consegue trazer ações em cima daquilo que você pensa. Ou seja, ele é absolutamente inútil. Ele só faz mesmo, só tira o seu juízo. Só deixa sofrendo, né? Só te deixa em sofrimento, né? Então, a Carol traz isso, que é justamente a gente tirar dessa perspectiva passiva do pensamento, né? Tem coisas que realmente não tem o que se fazer. A gente não tem manobra de mudança. Então, aí a gente vai precisar de algumas ações, que eu acho que a gente pode trazer para o próximo bloco. Como é que a gente se livra da ruminação mental e da cisma? Agora, a primeira pergunta que a Carol traz é muito válida. O que eu posso fazer com isso? Né? Quais são as minhas ações que eu posso transformar esse pensamento e usar em benefício próprio? Acho que isso é muito poderoso, né? Muito legal. Acho que, então, fica com essa reflexão aí. A gente vai dar nossa pausinha, né? Fica com a gente, dá uma pensada em tudo isso daí, porque hoje tá forte o negócio, tá inspirador. Até daqui a pouquinho. Estamos apresentando Felicidade e Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade e Consciência. Estamos de volta! É muito bom ter você aí com a gente. Participe, mande suas ideias, seus insights, sua dica também, que a gente vai adorar interagir com você. Nós estamos falando de práticas de felicidade ou aquilo que não nos ajuda na felicidade, continuando aí com questões muito importantes. E a gente estava falando da comparação social, né? Tem muito conteúdo aí, né? Muita coisa para falar.
E se a gente pudesse, então, vamos dizer assim, dar uma resumida no tema, né? Porque falamos de tanta coisa. A gente colocou quando que a comparação social ela é positiva. Ela é positiva quando eu quero me melhorar, quando serve de inspiração. Né? Para que eu olhando no outro, eu possa usar um modelo, eu possa seguir talvez os mesmos passos, certo? E quando eu direciono o olhar para benefício próprio. Então, a comparação social ela é positiva quando eu trago uma utilidade dela para me desenvolver, para que eu cresça em cima dessa informação. Porque não é sobre o outro, mas é sobre si mesmo. Então, é quando a gente traz para nós, o protagonismo nosso. Então, assim, eu estou fazendo uma comparação social, mas como que eu posso usar essa informação que eu colhi, seja através de um sentimento de inveja, seja através de um sentimento ruim, desconfortável, como que eu posso transformar isso num significado de inspiração, admiração, ou até mesmo que não venha inspiração e admiração, mas que como que eu posso trazer isso para a minha vida em plano de ação? Esquece o outro. Porque não é sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos, né? Sobre, inclusive, uma estratégia própria, né? Porque você pode usar a comparação social como estratégia de desenvolvimento pessoal, né? E não ela por ela própria. Eu só me comparo e pronto. Não. A comparação social deveria ser ali uma estratégia de como eu vou para o próximo degrau da minha vida nesse quesito. Quem é essa pessoa inspiradora para mim e o que eu faço para chegar até ela agora? Então, esse é um aspecto muito positivo, né? Se você for olhar para isso. Qual é o aspecto negativo? Né? É você se comparar, olhar suas falhas, suas fraquezas, não olhar as suas conquistas e suas realizações. Então, você se diminui. A sua autoestima, ela é abalada. Perfeito. Autoestima é abalada. As relações são comprometidas, porque às vezes a gente é o famoso ranço, a gente pega ranço da pessoa e a gente às vezes nem para observar por que aquela pessoa está despertando aquele sentimento. Às vezes a pessoa, coitada, não fez absolutamente nada. E aí a gente pega aquela raivinha de falar, nossa, que raiva, porque ela tem o que eu queria ter, ela é o que eu gostaria de ser também. Então, veja que tudo vai de acordo com o significado que a gente põe diante dessa leitura dessa realidade, leitura dessa perspectiva. A gente pode trazer essa narrativa, essa interpretação dos fatos de forma muito mais positiva e que a gente se beneficie com essa interpretação. De forma muito mais madura também, né? Porque a gente, a comparação vazia por ela própria, que não vai me agregar nada, não sei se deveria ser feita por nós, né? Quanto tempo desperdiçado, né, gente, da vida ali no Stories, no feed, só se comparando, sem que aquilo gere nenhum resultado positivo para você. Então, enquanto estratégia de desenvolvimento pessoal, show positivo, enquanto comparação vazia, que não vai gerar nenhuma ação, acho que é o momento em que o nosso cérebro fica ativado de dor, igual a dor física, e só nos traz prejuízos, tanto mentais quanto físicos mesmo. Perfeito. E assim, é isso, Carol, ele também compromete a nossa saúde mental. Exatamente. Porque se a gente entrar na comparação social que nos provoca dor, sofrimento, a gente fica no sofrimento. E isso é terrível. Aí ele falou, né, o prejuízo para a autoestima vai ruindo, vai destruindo uma porção de coisas. Então, assim, essa ruminação mental que a gente entra, que só provoca sofrimento e passividade, onde a gente não atua, não consegue realmente tirar o plano de ação e colocar em prática para fazer algo para nós mesmos, precisa acender um alerta. Então, a gente tinha falado sobre algumas dicas que a gente pode dar, porque assim, estamos falando, mas gente, tá bom, vamos falar para a prática. Como que eu faço para parar de pensar? Eu ia te perguntar isso agora. Né? Aquele pensamento que vem e não sai, fica impregnado na nossa mente, a gente não consegue sair e falar, ai, caramba, me deixa em paz, né? Eu quero parar de pensar sobre isso. Então, uma das estratégias é justamente a gente falar, pare. Tem um livro, eu não vou lembrar o autor, fico devendo essa para vocês, mas ele me foi muito útil.
nessa parte de ruminação mental, quando a gente tem essa intrusão, porque eles são intrusivos, esses pensamentos eles ficam intrusivos. E chega sem pedir autorização, com o pé na porta e entra. Lembrei das musiquinhas de comercial. É tipo isso, né? Fica rodando na nossa cabeça. Assim, é sim. terrível. Fala, sai. Ele falava assim, eu até anotei, que ele faz assim: obrigada pelo pensamento, deletar. Isso é uma forma da gente mandar informação para o nosso cérebro do tipo... É um pouco da técnica da meditação. É um pouco da gente usar, a gente não se apegar e não fixar naquele pensamento. Então, deixa vir. Ele veio, obrigado pelo pensamento, deletar. Tchau. Mas você só faz isso se você está prestando atenção nele, né? Sim. Porque o problema da ruminação mental é que você pode embarcar nela. E olha, eu vou dizer para você, dá para ficar horas ruminando, né? E sofrendo com aquele pensamento que fica ali girando, né? Então, quando que você vai interrompê-lo? Quando você decidir interrompê-lo, né? Quando você estiver consciente do que está acontecendo, do quanto aquilo está fazendo mal para você. Ah, mas eu não consigo. Continue tentando. É treino. Tudo na mente é um treino, né, gente? Isso a ciência já provou que a gente consegue, sim, fazer uma série de coisas se a gente tiver intencionalidade, se for a nossa intenção de fazer, se nós insistirmos, né, se realmente quisermos. Né? Sabe, uma analogia que me veio à cabeça do experimento do marshmallow. Não sei se já ouviram falar. Então, o experimento do marshmallow eram crianças que foram colocadas com um pratinho na frente delas, né? Com o marshmallow no pratinho de cada uma. Aí o adulto falava assim, olha, vocês não podem comer o marshmallow agora. Eu vou sair da sala. Quando eu voltar, quem não tiver comido vai ganhar 2 marshmallows, né? E aí... Isso era de um esforço para as crianças absurdo, porque a hora que o adulto saiu da sala, era desesperador. Aquelas crianças... Tinha uma que ficava com o narizinho colado no marshmallow, né? Aí põe a mão, cheirava. E cheirava e falava, meu Deus, como é que você faz, né? Para se regular? Que esse é o grande lance, a regulação emocional. Né? E eles perceberam que as crianças que não comeram marshmallow, que conseguiram se regular, conseguiram sair da ruminação mental, porque esse era um exercício justamente que você entra em ruminação mental. Ai, meu Deus, esse marshmallow. Ai, meu Deus, olha esse marshmallow. Olha como ele tá branquinho. Olha como ele é gostoso. Olha, meu Deus. Nossa, eu acabei de ter consciência que eu vivo assim com comida. A gente entra nessa espiral de ruminação. E aí as crianças entraram. Era uma provocação para elas entrarem nessa ruminação mental. E aí, as crianças que não comeram, que esperaram a volta do adulto, porque isso era triste também. O adulto não disse daqui quanto tempo. Eles não tinham nenhuma estimativa de quando que o adulto ia voltar para receber os 2 marshmallows. E aí, eles fizeram um estudo e que as crianças que conseguiram se regular foram crianças com mais sucesso. 30 anos depois, foi medido o sucesso. Foi muito interessante isso. Muito interessante. Inclusive, esse estudo complementar ao do marshmallow é um estudo que está sendo feito muitos estudos com relação a coeficiente de inteligência versus coeficiente emocional, né? De autorregulação emocional. E esses 30 anos depois provou que o coeficiente de regulação emocional, quando você consegue se autorregular emocionalmente, gera muito mais sucesso e felicidade para a vida do que o intelectual. Então, foi muito interessante que essas crianças depois foram reanalisadas e provadas que é por aí, gente. É aquela questão assim, não é matemática, é sentimento, é emoção. Como que a gente traduz isso de uma forma mais fácil para as pessoas entenderem? Significa que se eu tenho autocontrole, se eu presto atenção em mim, consciência, eu estou consciente, eu não vou direto no impulso. Porque isso é um impulso, exatamente, né? De repente você come todo o marshmallow, inclusive dos amiguinhos, né? Que estão ali. O impulso, ele por si só já é algo primitivo, né? É algo que você não parou para pensar. E o convite aqui é justamente para que você faça um trabalho de detetive sobre si mesmo. É o laboratório da sua vida. Investigue o que você está sentindo. Não pare para pensar sobre o que você está sentindo agora. Então, nessa exercício de comparação social, investigue-se. Seja o detetive da sua própria vida.
por que você está sentindo isso? Porque ao passo que quando você para e racionaliza, é muito mais fácil de você fazer essa regulação. Essa regulação emocional, ela só vem através de uma reflexão. É através de uma pausa, de falar, deixa eu pensar sobre esses processos que eu estou passando. O que está acontecendo? Por que eu estou com raiva? Né? Por que eu quero matar o coleguinha? Ou por que eu tô com o impulso de fazer tal coisa ou comer tal coisa que eu sei que não vai ser bom para mim? Que é aquela velha história, né? Por que a gente faz coisas que não são boas para nós, mesmo sabendo que elas não são boas, né? Então, realmente Aí dá um episódio, hein? Ou dá pra gente falar Sistema muito. de recompensa. Isso, dá pra gente explorar muito isso, bom. né? Mas qual que é a reflexão, né? Como a Camila colocou. Sim, preparar para pensar, né? Sempre é entender como a gente funciona e por que aquilo foi acionado em nós. Então, se a gente está falando da inveja, da comparação social, e esse exemplo que a Camila trouxe desse experimento, né, mostra que a gente tem tendências, claro, desde criança, mas que a gente pode sim trabalhar nelas, tendo mais autoconsciência, se observando, né, para que a gente depois possa tomar melhores decisões. E aí, no caso da autorregulação, ou seja, da regulação emocional que você falou das crianças, elas tiveram uma recompensa depois. Sim. Certo? Pelo fato delas terem olhado para aquilo e falar assim, bom, a minha decisão agora é que eu não vou comer isso. Sim. É porque eu quero a recompensa. E só voltando nesse estudo, que eu acho interessante, que talvez seja inclusive uma prática, né? Algumas das crianças usaram como ferramenta para conseguir não comer o marshmallow naquela hora, se distrair com outra coisa. Então ela saiu ali que eles estavam numa cadeira e numa mesa. Então ela saiu da cadeira, foi ver a sala, ela foi explorar, foi ver se tinha outras coisas. Eu vejo isso como uma estratégia muito poderosa e uma ferramenta muito poderosa da gente. A gente faz, inclusive, com as crianças, né, gente? Sim. Quando a criança tá ali, desvia o foco. A criança tá ali na birra, tá querendo, fala de outra coisa, fala, você viu o passarinho. Gente, a mesma coisa. A gente tá ali naquela ruminação. Sai daí, vou fazer outra coisa, vou ler um livro, vou fazer o exercício, vou escutar uma música. Exatamente. É uma estratégia muito boa essa sair do foco. Para sair da cisma, né? A gente sai da cisma quando a gente muda o foco, muda a nossa atenção. Né? A gente tira o poder sobre aquilo. Que é, de novo, o pensamento, né, gente? Exato. E, assim, que é o peso que a gente dá para as coisas que estão na nossa cabeça. E o poder é a gente que dá. Somos nós que damos atenção para determinada situação. Então, quando a gente dá atenção, a gente dá poder para aquilo. Só que isso está nas nossas mãos. Você pode tirar o poder. Assim como a gente deu o poder, a gente pode tirar esse poder. Olha, isso aqui, de fato, não merece a minha atenção. Estou agora desviando o foco. Exatamente. E, assim, lógico, voltando, a gente está colocando aqui como se fosse... estamos na teoria, mas não entendam isso como algo simplista, fácil. Porque não é fácil. Requer um esforço muito grande nosso, né? Requer trabalho, requer esforço, requer a gente todos os dias, consistência, disciplina. Então, não é fácil, mas é absolutamente possível. É uma decisão, na verdade, né? Quando existe esse esforço, é claro, um esforço consciente de você se observar, de você observar as tuas reações, né? E entender por que está acontecendo aquilo. E não se deixar levar pelo piloto automático, porque aí é onde a gente se perde. E é onde a gente toma decisões que não são boas, até falamos coisas, né? No piloto automático, por causa daquela sensação que deu na hora, né? Justamente pela falta de autoobservação e de autorregulação. Então, é esse convite sempre, né, do autoconhecimento, da presença, da atenção, porque isso vai deixar você mais feliz. Isso vai, sim, trazer mais bem-estar, vai trazer uma melhora na sua saúde mental, né? Essa questão, eu fico pensando nessa questão das mídias sociais. Onde você está, né? Quando você está rolando ali
não sei, né, o que você usa, se é Facebook, se é Instagram, ou se você fica procurando coisas na internet. Onde você está quando você está procurando isso, né? Você está buscando essa comparação, você está procurando formas de se sentir melhor. Então, todo esse exercício... Ou de se punir, né, Eli? Porque eu acho que na grande maioria das vezes, quando a gente decide sentar e rolar a tela das redes sociais, a gente está buscando uma punição. Né? É alguma coisa que não deu certo no nosso dia, a gente ficou ansioso... Né? Quando a gente rola assim, né? De uma forma discriminativa, sabe? Assim, quando você fica rolando, não pensando em nada e olhando a grama do vizinho o tempo todo e sempre, né, comparando o palco dos outros com os nossos bastidores, o que é uma comparação absolutamente desleal com a gente. É muito cruel com a gente. É aquele ditado popular, né? A pessoa olha as pingas que eu tomo, mas não olha os tombos que eu levo, né? Então, ali na rede social é um recorte de algumas conquistas, é um lugar que só tem o êxito, só tem o resultado positivo. Ninguém, né? Eu falo, o fundo do poço é o lugar mais visitado da vida das pessoas, mas ninguém faz selfie lá. Ninguém tira uma selfie lá no fundo e fala: oi, estou aqui no fundo do poço, olha eu aqui. Ninguém faz isso. Então, as pessoas na rede social, elas tiram um recorte daquilo que deu certo. E aí, quando a gente não está bem, a gente vai rolar a rede social e fala: poxa, hoje eu estou num dia ruim, meu dia hoje não foi bacana, hoje está difícil, e aí eu vou rolar a rede social onde está tudo dando certo. É uma sacanagem com a gente isso. É uma comparação, sabotagem. Exatamente. Aí é uma comparação social destrutiva, né? Ao extremo, assim. Né? Ao extremo. Então, assim, é um hábito que a gente não deve cultivar. A gente deve ser compassivo com a gente, um olhar mais amoroso com a gente, para quando a gente estiver num dia difícil e tal. Eu acho que a comparação social também vai da gente olhar o momento que a gente está fazendo isso. Será que mesmo esse olhar de que é um crescimento para mim? Ou será que é um olhar que eu estou me punindo por alguma razão, que eu quero me sabotar, que eu quero me autoflagelar e falar: não, ó, tá vendo? Olha lá você é um perdedor, tá vendo? Olha, todo mundo dando certo e você tá dando errado, né? Isso é muito perigoso, né, gente? Então, vamos ter essa consciência de que a gente tem que usar as ferramentas que estão disponíveis para nós da melhor forma possível, de forma inteligente, né? E não para essa autossabotagem e para a gente ficar se sentindo mal, né? Então, olha, isso já dá muito pano para manga, muita reflexão, né? Hoje nós estamos atacadas aqui para falar sobre esse tema, que ele é um tema extremamente importante. A gente não pode, né, fechar os olhos para esse tipo de coisa. Então, espero que esteja te ajudando. A gente vai dar uma pausinha e a gente já volta. Estamos apresentando Felicidade e Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade e Consciência. Estamos de volta. Que bom ter você aqui junto com a gente. Espero que a gente esteja contribuindo para a sua reflexão. Esse tema é puxado, hein? A gente disse aqui no intervalo que poderia ficar mais 1 hora, né? Falando sobre isso, porque isso afeta diretamente a nossa vida e o nosso bem-estar, né? E, Carol, conta para nós aí, tem algum comentário que você queira compartilhar aí nas redes sociais? Sim, temos. Passamos por eles porque eu estava intenso aqui, né? Agora vamos olhar para eles. Nossa, tão bom receber os comentários aqui. Vamos lá. Boa tarde, João. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Vicky. Vamos lá, tema super importante. Eu acho que o problema é a referência. Colocar a referência no outro pode ser um equívoco. É isso aí, se comparar. Que a gente falou anteriormente, né? A gente precisa ser autorreferenciado. Exatamente. A referência somos nós mesmos, né? Perfeito, exatamente. Wagner, perfeito. Vamos lá, conteúdo que me traz uma ótima, positiva inveja de vocês. Obrigada. Perfeitas conclusões. Muito a tal da inveja branca, né? Que o pessoal existe? fala. Será que existe?
Eu acho que a inveja positiva é essa que a gente inspiradora, né? É inspiradora. inspiradora. Quando a gente traduz esse sentimento Exatamente. em admiração, em inspiração, em ponto, de repente, de chegada, de algo que a gente almeja, quer alcançar e que a gente faz plano de ação para chegar até lá. Essa é a inveja muito bem-vinda. Que venha. Exato, as redes sociais hoje têm aumentado muito as taxas de ansiedade e dismorfia corporal, especialmente entre os jovens. Muito verdade. Nossa, isso. Isso é muito Vicky. pertinente, muito sério e muito real, né? Os jovens, eles são, de fato, mais vulneráveis para esse tipo de comparação social. É um período muito crítico, né, da nossa humanidade. Se a gente vai... a gente está crescendo, a gente está buscando identidade nesse período, né? A gente quer identidade própria, então é tudo muito incerto. Parece que o que a gente está em suspensão. A gente não é nada. E a gente só quer ali, nesse momento dos jovens, pertencer a algum grupo. Então, a gente é um lugar que é muito frágil para esse tipo de comparação, que rapidamente você cai nessa distorção, nessa impacto da autoestima, rapidamente eles escorregam. Querer atingir rápido alguma coisa que a gente sabe que não foi construída da noite para o dia. Né? Tem muito dessa ilusão de, não, agora eu quero isso, eu quero esse corpo, né? Eu quero esse resultado. É um risco super alto. Inclusive com o consumo de substâncias e práticas que não são saudáveis. Né? Ser alguém né, que a qualquer precisa custo, ser aceito. Né? A Brené Brown fala, uma autora de livro que eu adoro muito, que fala sobre, uma estudiosa sobre vulnerabilidades. Ela fala uma coisa que eu acho muito bacana, que existe uma grande diferença entre pertencer e se encaixar. Né? Se encaixar é quando a gente realmente se coloca numa caixa e que a gente tem que se mutilar, às vezes se apertar para caber em algum lugar, para que você seja aceito em algum lugar. Então, você se encaixa se prejudicando, se for o fato, que eu acho que é muito o que os jovens fazem hoje. Eles se encaixam. Agora, pertencer é algo que você se sente aceito dentro de um grupo, sendo você mesmo, com as suas imperfeições, né? Porque todos nós temos as perfeições e as imperfeições. Agora, pertencer é quando as pessoas aceitam você com o combo completo, porque não é só aquilo que você precisa ser, você não precisa ser, você precisa ser você mesmo, né? A autenticidade, ela precisa vir, e a maturidade nos traz isso. Ainda bem, né, gente? Ainda bem, né? E somado a isso com relação aos jovens, né, a questão da não alfabetização emocional, né, gente? A gente está engatinhando nessa questão. Nós não somos ensinados, nós não fomos ensinados a lidar com tanta coisa, né? Com tanta emoção. A gente não é ensinado a entender o que a gente está sentindo, né? Muitas vezes a gente não sabe nem o que está sentindo. Então, acho que isso também é pauta para um programa todo aí, mas só para contribuir que isso é algo que prejudica muito nesse processo na adolescência. Né? Porque está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo e ainda não tem ali aquele respaldo. Ninguém ensinou sobre isso. A gente sabe física, matemática, biologia. A educação emocional é algo que a gente precisa urgentemente ter aí para crianças e jovens. Tem que ter. Tem que ter. Educação emocional. Tem que ter. Algumas já têm, né? Algumas estão caminhando para esse lado, mas deveria ser currículo base, né? Assim como matemática. Muita coisa vai mudar na educação. Vai, né, com certeza. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu acho que, Cássia, se você puder, então, falar das dicas aí, de repente, pro pessoal. deixar um compilado, aí, um resuminho do que a gente falou sobre essas dicas. A gente falou sobre essa questão da comparação social e algumas estratégias que a gente pode trazer para práticas, né? Que a gente pode sair dessa ruminação mental, que é um pensamento excessivo e passivo diante da comparação social, que não nos leva a nada e não tem utilidade. Para a gente fazer isso, uma das estratégias que a gente falou é aquele tal obrigado pelo pensamento, deletar. Porque se a gente também fica se esforçando, eu não vou pensar nisso, já é uma ruminação mental. Eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso. A gente já faz uma resistência, porque é como se fosse aquele exercício. Se eu falar para você, não pense no elefante rosa. Agora, não pense no elefante rosa com bolinhas brancas. Não pense no elefante rosa com bolinhas brancas com uma saia de bailarina.
Impossível, a gente já pensou, né? Então, quando a gente força não pensar em algo, é a hora que a gente pensa, né? Nosso cérebro não É um comando para pensar. É um comando de né? pensar. Então, assim, a gente tem que fazer o comando. Obrigado pelo pensamento, deletar. Mudar esse comando. E é o que a Carol trouxe, né? Dessa mudança de foco, é outra ferramenta, é outra estratégia bem bacana para se fazer. Vai assistir um filme, vai ouvir uma música, vai fazer uma caminhada, um exercício físico, vai tomar um café, né? Vai conversar com um amigo, de repente, sem liga para alguém, né? excessos, liga para alguém, fala, eu não estou me sentindo bem, tá assim, mas sem excesso, sem ficar naquilo. Tem uma estratégia que a gente usa também em clínica, também, muito para criança, que é a estratégia do semáforo. Usar a cor vermelha. Pare de pensar nisso. Usa a cor verde. Pense em coisas diferentes, em coisas que são úteis. E a estratégia do plano de ação. De repente você fala, ok, é isso que eu tenho para hoje? O que eu posso fazer disso para meu benefício próprio? Aquela pessoa conseguiu a promoção que eu queria. O que eu posso fazer para também conquistar isso? É um curso? O que eu preciso fazer? É um relacionamento que eu preciso estreitar? Quais são as estratégias que eu vou fazer e trazer para mim que seja em benefício próprio? Que eu possa colher os frutos disso, né? E desviar esse foco do outro. Trazer para si, né? Eu acho que é isso. Eu falei o quê? E a última pergunta, adoro essa pergunta, é uma pergunta muito boa. A gente pode se perguntar, será que isso que eu estou pensando tem alguma importância daqui a um ano? Isso nos traz uma projeção de futuro. Será que isso que eu estou pensando tem alguma importância daqui 6 meses? Né? Porque, geralmente, aquilo que a gente gasta o maior tempo e a maior energia, coisa que está caro hoje em dia, tempo e energia, nossa, gente, eu falo que é um material muito caro para todos nós. A gente não pode gastar com qualquer coisa. Então, falar, será que isso aqui tem, de fato, importância? E eu acho que quando a gente projeta um pouco para frente, a gente percebe a insignificância dos fatos. Fala, nossa, isso não faz a menor relevância. Isso não tem nenhuma importância, não vai mudar nada na minha vida. Né? Então, é a hora da gente estudar sobre os fatos, estudar o nosso cenário, estudar a nossa realidade. E o convite é justamente esse. Investigue-se. Né? Faça esses exercícios. Pergunte-se o que você está sentindo. Será que isso é útil? Será que não é? Então, acho que é por aí. Né? Esse convite para a autoinvestigação, o autoconhecimento, né, gente? Ele é fundamental para você trilhar aí um caminho para construir a sua felicidade. Sem isso, você fica muito à mercê das coisas que acontecem com você. Você deixa muito na mão dos outros, né? Então, pense nisso, porque é onde que está o caminho aí, né? Tem mais mensagem aqui, viu? Pois é, vamos lá. Vera Marta Ribeiro, madrinha. Oi, meninas, boa tarde, parabéns, adoro ouvir vocês. Vera, obrigada. Boa tarde, meninas. Andréa Lopes, boa tarde, meninas. Estou por aqui só absorvendo. Ótimo Andréa, tema. Ai, que coisa boa. Obrigada, Andréa. Que legal, Andréa participando aí. Nós estamos encerrando, então, gente. Obrigada aí pelos seus comentários, pela sua participação, por nos escutar. E a dica da semana, como não poderia deixar de ser, né? Todo o programa a gente tenta trazer alguma coisa aí para você colocar um foco, para você prestar atenção. É realmente tentar identificar, né, esses pensamentos de comparação social. Olha que belo desafio para a semana, né? Será que eu faço isso? Com qual frequência? Comparando com o quê? Qual a vantagem que eu tiro disso? Então, é uma reflexão bastante interessante para você continuar construindo o seu bem-estar. E utilizar as dicas que, se você chega à conclusão que você rumina muito, né, o pensamento fica ali, né, girando naquilo, e aquilo te incomoda, utilize as dicas que a Camila trouxe, de prestar atenção, né? de focar em outra coisa. Essa identificação, ela é muito importante. E ela constrói o seu autoconhecimento. E aí, olha que interessante, à medida que você vai fazendo isso, cada vez mais você vai ficando melhor.
tudo que a gente faz com frequência, o que for, você vai ficando melhor, certo? Então, perceba que se você treinar, você vai começar a estar muito mais conectado com você por mais tempo e você vai sair mais rápido de estados negativos ou de comparações negativas que te fazem mal. Então, não custa tentar, né? É desafiador, sim. Ninguém está dizendo que é molezinha. Não é mesmo? É um esforço, pessoal. É um esforço para que você possa chegar onde você quer e você tenha mais saúde mental e seja mais feliz. Então, sempre a gente está te convidando para trilhar esse caminho junto com a gente. Isso mesmo. É isso. Passou muito rápido. Passou rápido, né? Uma ótima semana para você e que seja feliz e com muita autoobservação. Até a Um próxima abração. segunda. Tchau, até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Até a próxima.